E aí pessoal, bom dia. Pessoal, eu estava agora de manhã assistindo o jornal e eu achei interessante algumas publicações que estão se tratando a respeito do Brasil, situação política que nós estamos vivendo. E eu lendo também o livro aqui de 1 Reis, capítulo 12, que retrata uma história do povo de Israel, uma divisão do povo de Israel. E essa divisão, eu achei muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, nós estamos vivendo um momento de recessão, estamos vivendo um momento ruim, pesado para o povo brasileiro, os impostos e muitas outras coisas muito altas. Então, como era o contexto? O contexto era o seguinte: depois do período de juízes, o povo escolheu um rei. Então, Deus chamou o profeta Samuel e pediu para que Samuel viesse ungir Saul, rei do povo de Israel. E Saul foi ordenado rei por Deus, ele governou durante 40 anos. Quem sucedeu o rei Saul foi o grande rei Davi. Davi também reinou durante 40 anos, foi um período de lutas, mas ele deixou o reinado assim em paz. Então Salomão entra, Salomão governa durante mais 40 anos. Então Salomão, no final do seu reinado, ele entra posso dizer assim, que um processo de opressão. Ele oprimia muito o povo de Deus naquele contexto, né? O povo de Israel, colocando altos impostos, fazendo que o povo viesse ter trabalho escravo. Então o rei Salomão entregou o reinado nesse contexto, com esses problemas, para o próximo rei, que era o filho dele, que era Roboão. Então Roboão assume o reinado do povo de Israel. Roboão fugiu para o Egito porque Salomão queria matar Roboão. Então Roboão volta depois que Salomão morre. Roboão volta e ele começa a reinar então sobre o povo de Israel. E é interessante aqui em 1 Reis capítulo 12, que diz o seguinte: 1 Reis capítulo 12 versículo 10 diz o seguinte: e os jovens que haviam crescido com ele disseram: ainda falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós, assim lhe farás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. O que é que esse texto quer dizer? O povo chegou para Roboão e disse: olha, Roboão, teu pai foi muito pesado com a gente. Teu pai, ele colocou altos impostos, nos fez ser um povo escravo, praticamente escravo. E alivia o nosso peso, alivia esse fardo. Eles usavam muito o termo jugo. Alivia esse jugo. E o povo falando assim para Roboão. Roboão foi pedir o conselho, principalmente dos anciãos. E os anciãos disseram: faz isso. Mas Roboão preferiu escutar o conselho daqueles que cresceram com ele, que eram da mesma idade, dentro de uma mordomia, uma regalia do governo, dentro ali do reinado. E os jovens disseram o seguinte: não faz o que eles estão dizendo. Muito pelo contrário, diz que vai ser mais pesado o fardo sobre eles. Tu vai colocar mais impostos, tu vai colocar mais, vai escravizar mais. Então Roboão tomou esse tipo de atitude. Em vez de ele aliviar do povo o fardo que já estava pesado, ele ameaça, dizendo que vai deixar mais pesado ainda, vai ficar mais forte ainda, tudo isso. Então, o que foi que aconteceu? O resultado disso foi a divisão do povo de Israel, das 12 tribos, né? Onde ficou dividido entre norte e sul. O reino de Jerusalém e Judá foi dividido norte e sul, o reinado. Comparando para os nossos dias de hoje, contextualizando para o nosso dia de hoje, o que é que está acontecendo? O Brasil está vivendo um momento de abusos excessivos de impostos e de taxas sendo criadas
para que nós brasileiros venhamos pagar os partidos políticos e financiar tantas falcatruas, infelizmente, da nossa gestão. Aqui no povo de Israel, o que aconteceu é o seguinte: como Roboão não aliviou, o reino se dividiu. Nós estamos vivendo um momento de divisão no Brasil. O Brasil está ficando dividido porque o governo, representado pelo rei, tá fazendo muito pesado com o povo brasileiro. Então eu vejo nesse contexto muita exatidão que o povo de Israel, comparando com o povo brasileiro, o fardo pesado sobre o povo de Israel e o fardo pesado sobre o povo brasileiro. Eu achei interessante, por isso eu estou fazendo esse vídeo. De repente eu sou analista político, de repente nós analisamos apenas um lado e deixamos as escrituras de lado. Mas nós sempre devemos analisar os dois lados, tanto as escrituras e contextualizando para os nossos dias de hoje. Te convido a ler a Bíblia, te convido a ler a palavra do Senhor, que é a palavra verdadeira, principalmente esse período de 1 Reis capítulo 11, que vai retratar o final do reinado do rei Salomão e a entrada do rei Roboão. É isso aí, valeu pessoal.